Oi, gente, tudo bom com vocês? Feliz de estar aqui de novo, feliz de poder ter um momentinho nosso agora pra gente conversar um pouco, conversar assuntos importantes, assuntos que fazem bem pra gente ou que despertam a gente. Espero que vocês tenham passado bem essa semana. E hoje a gente vai para o terceiro e último vídeo da nossa série. Que virou uma série, né? Nem sabia que ia virar uma série, mas é óbvio que precisa porque é bastante assunto, né? Então a gente acaba tendo que subdividir em vídeos. Lembrando que no último vídeo que eu fiz, a gente estava, na verdade, reforçando a ideia do quanto a, o mundo virtual tem os seus benefícios e seus malefícios. No caso, eu falei muito mais dos malefícios, de uma coisa que talvez a gente não tinha se dado conta, né? Como eu falei que eu não me dei conta até passar por essa experiência. Então, é, naquele último vídeo nós falamos um pouquinho mais, né, sobre é, os riscos e realidades que a gente às vezes não está consciente sobre isso. E nesse último vídeo, para a gente concluir o assunto, eu vou trazer para vocês algumas ideias, algumas ferramentas que a gente vai poder utilizar para poder viver melhor, para poder viver mais em equilíbrio com esse mundo virtual. É lógico que, como todos sabem, a gente tem muita coisa, muito benefício no mundo virtual. Então, o motivo desse vídeo todo, dessa série, é só mostrar um malefício que muitas vezes a gente não está consciente. Então, foi por isso que eu quis trazer esse assunto. E eu fico feliz de saber, né, pelos comentários, os colegas, o pessoal tem é, vindo a mim comentar sobre o assunto. Eu fico feliz de que, de alguma maneira, esse tópico esteja ajudando vocês, esteja ajudando a acordar ou estar tá mais consciente para a realidade, né, que o mundo virtual traz para o nosso dia a dia, para nossa vida. Então, para esse último momento, esse último vídeo, queria trazer alguns pontos para vocês. A gente já viu, né, que a internet não vai ensinar a gente, o mundo virtual não vai ensinar a gente como lidar e como ter equilíbrio para a gente conseguir harmonizar o mundo virtual com o mundo real sem isso prejudicar a gente. Então, nós vamos ter que desenvolver ferramentas para que o equilíbrio permaneça aqui na nossa vida, ou se não existe, para que ele comece a acontecer. E eu não sei se vocês já perceberam, mas a facilidade e o alcance do mundo virtual é uma coisa que fascina a gente de maneira geral. De ver que é tão fácil acesso, ou de ver que eu consigo contato com uma pessoa de uma maneira tão rápida. Isso daí é alguma coisa que é algo que fascina, e aí a gente, sem perceber, no meio de todas essas conexões, no meio de se conectar com muita gente, às vezes que está longe da gente, e a gente se conecta super rápido através do mundo virtual. Muitas vezes, no meio disso tudo, dessas conexões todas que a gente faz com os outros, a gente perde uma conexão muito importante, que é a conexão aqui, ó, com a gente mesmo. E esse assunto é muito sério, porque até hoje, não que isso é uma verdade, né? Mas de maneira geral, até antes de toda essa loucura do mundo virtual, conhecimento próprio, psicológico, conhecer você como ser humano, era uma coisa meio que opcional, né? Praticamente a gente só ia procurar um psicólogo, só ia procurar se autodescobrir quando havia algum problema muito grande, uma depressão ou algum problema que a gente não está conseguindo lidar e a gente acaba indo pedir ajuda psicológica, né? Mas eu percebo que agora, não agora, esse ano, mas desses anos pra cá, por conta da influência que o mundo virtual tem na nossa vida, a necessidade de a gente se conhecer, de conhecer quem nós somos, conhecer os nossos limites, conhecer os nossos
as nossas necessidades, ela tá tão necessária, tão essencial. Então eu digo assim que conhecer a gente, conhecer os nossos limites, as nossas necessidades, conhecer nossas emoções, não é mais opcional. Talvez, como eu disse, nunca foi, mas nessa era que nós estamos com um mundo virtual tão presente no nosso dia a dia, eu digo que conhecimento emocional, saúde emocional, autoconhecimento, ele vai ser uma ferramenta assim obrigatória se a gente quiser ter equilíbrio daqui para frente, se a gente quiser ter harmonia nesses dois mundos, né, que é tão presente hoje no nosso mundo, na nossa realidade. E então esse autoconhecimento não é mais uma opção. Se você quiser manter o equilíbrio, se você quiser ter saúde mental, é necessário a gente ter esse autoconhecimento. E não sei se vocês já ouviram essa frase, mas eu acho que é muito aplicável para esse momento aqui, é que se você não cuidar da sua saúde hoje, e nesse caso eu tô falando da física e também da mental, a sua saúde vai te obrigar a você parar para cuidar dela com uma doença. Então, não vai ter escapatória. Ou a gente cuida agora enquanto a gente está saudável ou equilibrado, ou a gente vai ser obrigado a parar lá na frente por causa de uma doença, que vai parar a gente para obrigar a gente a se cuidar. Então, a primeira ferramenta que a gente pode usar, então, para manter o equilíbrio nessa nova era do mundo virtual tão presente no nosso dia a dia, é o autoconhecimento. É a gente conhecer nossas emoções, é conhecer um pouco mais como a gente funciona, conhecer quem somos nós, porque cada um aqui é um mundo. Cada cabeça cada pessoinha aí é um mundo. Então, conhecer o seu mundo. Você conhece pessoas, você conhece lugares, mas você não conhece o seu mundo aqui dentro. Então, autoconhecimento é a ferramenta número 1 para esse equilíbrio, para a gente conseguir ficar ok nessa nova era, né? E aí é onde entra uma coisa muito interessante, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que chama tempo de pausa. Esse tempo de pausa, ele é tão essencial para a gente aprender a se conhecer. Vou, por exemplo, dar 2 exemplos. Imaginem você toda feliz, calma, equilibrada, descansada. Geralmente a gente acaba descansando quando vai para férias, né? Ou vai para uma viagem, vai para um passeio. Mas não precisa ser. Imagina você a cena assim, você descansada, bem em paz, bem equilibrada, bem contente consigo mesmo, feliz por tudo que você tem, bem equilibrada, não imagina aí. E aí, de repente, você começa a encontrar um monte de gente no seu dia que tá estressado, que tá com problema, que te responde mal. Me diz aí, como é que você reage? Ou qual é a sua atitude perante essas pessoas? Se você tá nesse canal aí, bem equilibrada, bem feliz. É óbvio, né? A gente vai ter muito mais equilíbrio para responder, a gente vai pensar, talvez, essa pessoa teve um dia ruim, deixa pra lá, não vou ficar esquentando a minha cabeça. Ou você vai pensar, você vai falar, independente do que a pessoa fez, você vai falar, não vou estragar meu dia por causa dela, vai lá, melhora lá você, porque eu tô em paz. É assim, concorda? Quando a gente tá equilibrado, a gente se torna muito mais útil, a gente consegue ajudar as pessoas, fazer bem, tá mais disposta para poder prestar atenção no outro e ajudar quando for preciso. Mas agora eu quero que vocês pensem numa outra imagem. Imagina você estressado, no limite, bravo, com raiva,
cansado, qual é a sua atitude para essas mesmas pessoas que viriam aí no seu dia, quando você tá assim no seu limite? É óbvio que você não vai ter nada de bom para oferecer, né? Sabe aquele dia que você fala, nossa, não tô, nem eu tô aguentando comigo? E aí você vê o resultado do como você tá, o que você passa. Você vai estar super impaciente, pisou no seu carro, você vai gritar, te olhou torto, você já vai responder na cara, na lata. E aí a gente começa a comparar essas duas pessoas, na verdade é a mesma pessoa, o que mudou foi o equilíbrio, né? E a gente, na verdade, a gente só tem algo de bom, de valoroso para poder passar para uma pessoa ou passar para as pessoas que estão ao nosso redor quando a gente está no nível 1, na harmonia. Porque quando a gente está no nível 2, que é o estresse, o desespero, a chateação, a canseira, a gente já vai passar a nossa impaciência, nossa estupidez, nossa amargueza. Sabe quando você tá aquelas coisas, aquele jeito horrível no seu limite impaciente? Você não tem como passar coisa boa. E sabe por que a gente chega aí nesse limite? Porque a gente não tem os tempos de pausa. É somente quando eu tenho esse tempo de pausa que eu me renovo, que eu tô em equilíbrio. E talvez vocês não percebam, talvez alguns percebam, mas isso acontece, talvez é uma maneira inconsciente de você perceber, mas às vezes relaxar numa viagem que foi bem descansada, você teve seu momento de pausa inconsciente que você nem sabe que você fez. Então, essa questão do tempo de pausa, ela é essencial para o nosso equilíbrio e para a gente funcionar do jeito que a gente precisa funcionar, porque ninguém quer estar aí toda estressada, toda estourando com todo mundo, amarga, estúpida. A gente não quer estar desse jeito, concorda? A gente tem até uma ideia do multitask, né? Da multitarefa, de que se você faz não sei quantas mil coisas ao mesmo tempo, nossa, você pode se vangloriar ou se exibir por isso, né? Aí às vezes uma pessoa fala, eu fiz tal e tal e tal coisa. Daqui a pouco chega outra e fala, eu fiz tal e tal e tal coisa. Então a gente meio que se exibe porque a gente acha que multitask, multitarefa é algo positivo. Mas isso aí, gente, é a pior mentira que foi vendida pro ser humano. O ser humano não é máquina. O ser humano é aqui, ó, de carne e osso, de sentimento, de hormônios que rodam aqui o dia inteiro. Então a gente não foi feito para nosso cérebro, nosso corpo, ele não foi feito para viver sobre estresse. E a multitarefa ela gera estresse. Não quer dizer que você não consiga fazer, você consegue, eu consigo, mulher consegue fazer até melhor que homem, mas não quer dizer que nós fomos feitos para poder viver desse jeito. E a gente está tão acostumado, nossa sociedade ela tá o tempo todo motivando a gente a viver desse jeito, nessa correria, nesse estresse. Eu posso dizer que o brasileiro, ele é especialista em estresse, principalmente o paulistano, especificando no caso paulistano. A gente é muito estressado, a gente acha que sabe como viver sobre estresse, como viver no nosso dia a dia em estresse. Mas na verdade a gente não sabe, porque se a gente soubesse como administrar o estresse, a gente não viveria nele. Então isso mostra que a gente não sabe, a gente fica nos limites e vivendo limites, dias, semanas, meses, e às vezes só para nas férias. Ou só para porque a doença te parou. Então, esses momentos de pausa, eles são essenciais para a gente poder respirar e para poder estar na harmonia, no equilíbrio correto. Muita gente acaba pensando, assim, momento de pausa, esses momentos de pausa, eles não são algo que a gente sabe fazer naturalmente. Existem coisas que a gente vai fazer nesse momento. E a menos que a gente aprenda como ter esses momentos de pausa, como é que a gente usa, o que a gente faz neles, a gente pode acabar gastando ele com tempo inútil.
Muita gente pensa que tempo de pausa é entretenimento ou é ficar à toa. Não tem nada a ver com isso. A gente precisa, a menos que a gente aprenda como usar, o que fazer nesses momentos de pausa, a gente pode acabar gastando ele com assistindo vídeo ou, sei lá, fazendo coisas que não vão trazer essa energia, essa recarga para nossa saúde emocional e automaticamente para o nosso físico também, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Legal. Ó, então assim, a minha intenção de fazer esse vídeo é de fazerem vocês ter consciência, né, de todo esse processo, de como o mundo virtual pode tirar totalmente o nosso equilíbrio. E aí, então a gente vai, ao longo dos vídeos aqui que eu for fazendo, eu quero trazer ferramentas que possam ajudar vocês, algumas que eu tenho descoberto, que possam ajudar vocês a desenvolver melhor esses tempos de pausa, ferramentas que vão trabalhar e de alguma maneira ajudar vocês também na saúde emocional. Vou só contar rapidamente um porquê que eu tenho alguma dessas coisas. Um tempo atrás, alguns anos, eu pedi, faz 3 anos eu acho, eu pedi para Deus que Ele me ensinasse a viver. Porque do jeito que eu tava vivendo, eu acho que eu tava aproveitando muito pouco. Eu acho que, sabe quando você tá dando com a cara na porta? Você fala, não, deve ter mais coisa, né? Tem alguma coisa errada aqui do jeito que eu tô vivendo. E eu já tentei tantas opções, já tentei tantos jeitos, e nenhum deles eu acho que é o que está disponível. Mas eu já desisti com o meu jeito, porque eu já fiz todos os jeitos, né? E aí um dia desse eu falei com Deus, falei, Deus, me ensina a viver, me dirige, porque eu já tentei do meu jeito eu sei que eu sei os resultados e não é o que eu quero. E eu nunca tentei o que eu ouvi tanto falar desde pequena, da vida que Deus quer dar pra gente. E aí então, né, um dia desses eu falei isso pra Deus, falei, Deus, me ensina a viver. E é interessante que a primeira coisa que ele fez 3 coisas, mas 3 coisas essenciais. E uma delas foi me desacelerar. E é tão incrível a maneira como ele fez isso, porque realmente foi algo externo, eu não tive eu não fiz nada, até porque eu nem sabia, eu já sei os meus padrões, eu já sei o que eu faço para tentar ficar bem, ou para tentar estar em equilíbrio, ou para viver mais em paz, mais feliz. Então eu já sei que não veio de mim, foi uma coisa totalmente nova, foi externa, ele quem trouxe para minha vida. E ele me desacelerou de um jeito que, primeiro, eu não sabia o quanto eu precisava disso. Eu nem percebia o quanto eu tava em estresse. Eu pensava que era algo normal, sabe? Tipo, principalmente por a gente que é de São Paulo, viver no dia a dia nesse estresse, a gente fala, é assim que é a vida. Mas foi tão incrível, assim, a ponto de eu falar, nossa, eu quero isso pro resto da minha vida. É alguma coisa assim, é como se eu tivesse morrendo afogada e eu não sabia, sabe? E me deu ar, me pôs assim dentro de um eixo, me equilibrou assim de um jeito sem que eu nunca ia conseguir fazer, que eu nunca ia imaginar que tinha, que era possível e que eu precisava dele desse jeito. Então, na verdade, o que eu tenho para dividir com vocês é o que Deus tem me mostrado, porque Ele tem realmente me ensinado a viver. Difícil é eu fazer minha parte, né? E andar nos caminhos que Ele está mostrando. Mas é um processo bem devagarzinho, porque a gente é devagar, né? A gente é difícil para mudanças. Mas eu agradeço a Deus porque Ele não desistiu
E ele sabe que eu sou lenta, e ele sabe que demora, e principalmente porque são mudanças internas que está acontecendo, não são só externas. Então vai mexer lá dentro, lá na raiz. Isso toma tempo, isso demora. E graças a Deus que ele sabe assim o que é o ser humano e que a gente é difícil desses processos todos e que a gente demora, a gente falha e a gente tem as nossas resistências, mas ele já sabe de tudo isso. Então, graças a Deus por ele ser esse cara demais que tem paciência comigo, mas ele não parou e ele tem me ensinado a viver de um jeito assim incrível. E eu vou dividir alguma dessas coisas aqui com vocês e eu espero que possa fazer o boom que tem feito na minha vida, a presença dele na minha vida. E eu sei assim que na verdade a melhor coisa que vocês podem fazer, além de ouvir esses vídeos e de tentar colocar uma ou outra técnica em prática, é vocês pedirem para que esse mesmo Deus gigantesco, maravilhoso, que ele possa guiar vocês, porque a gente vai precisar de muita sabedoria, muito equilíbrio. Eu não tenho filhos, mas eu imagino quem tem filhos para lidar com toda essa loucura da nossa sociedade. É assustador. Então, a melhor presença que a gente pode ter do nosso lado e que vai ensinar, eu pedi e ele está me ensinando a viver. Então, se você pedir, ele pode te ensinar a viver também. E, na verdade, nesses 3 vídeos, hoje é o terceiro, eu já utilizei uma das ferramentas que a gente vai precisar muito daqui para frente para ter saúde emocional, para ter equilíbrio emocional, que é a consciência. Eu fiz vocês pensarem nesse tópico do mundo virtual, trouxe vocês para algumas questões que talvez vocês não perceberam até então. Então, na verdade, eu fiz um movimento, eu trouxe vocês do inconsciente, só usando o mundo virtual, só vivendo no mundo virtual, sem a consciência dos resultados que ele gera no seu dia a dia. E eu trouxe vocês dessa inconsciência para a consciência, de como ele pode estar afetando, de como a gente pode se preparar para lidar com essas mudanças ou todos os resultados que vêm desse mundo virtual. Então eu fiz esse movimento do inconsciente para o consciente, trazer vocês para a consciência. Isso é essencial para um equilíbrio da vida, assim, sabe? E a gente vai precisar muito disso daqui para frente, para poder continuar vivendo na sociedade que a gente vive, com equilíbrio, e ter equilíbrio, né? Porque louca, desequilibrada, doente, desesperada, estressado, a gente não precisa de consciência, não precisa de sabedoria, não precisa de nada, é só vai vivendo, né? Não vai precisar de pausa, a gente o mundo louco a gente já sabe como vive, esse novo que é que a gente precisa aprender. E então a consciência vai ser uma das ferramentas principais para a gente poder caminhar. E aí, com essa consciência, a gente vai adquirir um negócio incrível, que é o que, na verdade, vai fazer a gente fazer boas escolhas, ter força para tomar decisões, para mudar de caminhos, perceber coisas que a gente não quer na nossa vida e que está acontecendo sem que a gente tivesse consciente. E o nome dessa coisa aí que eu tô falando, que é maravilhosa, que é incrível, chama-se sabedoria. Com a consciência, a gente tem grandes chances de adquirir sabedoria. E aí eu vou terminar esse momento hoje indo para a fonte de sabedoria. Vou ler para vocês um versinho que tá lá em Provérbios, capítulo 3, dos versos 13 ao 24. E eu vou apresentar para vocês o personagem ou a personagem que pode, junto com a consciência, mudar completamente a direção da nossa vida para, de repente, a gente viver tudo que a gente
quer, ou que a gente sonhou e que até agora talvez a gente não conseguiu. Então eu vou ler para vocês. Fala assim, ó: feliz é a pessoa que encontra sabedoria e se torna amigo do entendimento. A sabedoria vale muito mais do que muito dinheiro no banco. A sua amizade vale muito mais do que um salário super alto. Ela é mais preciosa que pedras preciosas. E tudo que você deseja e sonha, tudo, não se compara com ela. Não se compara com a sabedoria. Em uma das suas mãos, ela dá vida longa. E na outra, ela oferece riquezas e honras. Os caminhos da sabedoria, eles são agradáveis e eles trazem paz. Ela é como uma árvore que dá vida para aqueles que a têm. E feliz são aqueles que a seguram bem firme. E com essa sabedoria, Deus criou a terra e com o entendimento ele estabeleceu os céus. Meu filho, minha filha, não deixe a sabedoria e o entendimento sair da sua vida. Agarre-se a ela firmemente. Então você vai andar seguro e seus pés não irão tropeçar. Quando você for dormir, você não terá medo ou não ficará preocupado. Sim, você se deitará e o seu sono será agradável. Sabe quem é o autor da sabedoria? Eu imagino que vocês saibam, né? Deus. E ele está disposto a dar isso e muito mais. E tudo que a gente precisar, se bem que com ela aí a gente está garantido, né? Tudo que a gente precisar para poder viver a melhor vida que eu e você pode viver aqui nessa terra. E aí, para terminar, a gente vai fazer uma oração, que a gente vai falar assim: Senhor, quero te agradecer, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos para que a gente veja coisas que talvez a gente nunca viu. Te peço que o Senhor guie a gente. Te peço que o Senhor nos dê essa sabedoria e que aos pouquinhos a gente possa ir caminhando e aprendendo a viver muito, muito melhor do que tudo que a gente imaginou. Ensina a gente, Senhor, como a viver. O Senhor tem me ensinado. Ensina cada uma dessas pessoas que estão aqui escutando, que elas peçam para você. Eu sei que o Senhor não vai perder um minuto para começar a agir na vida delas. Em nome de Jesus. Amém. Gente, um beijo para vocês. Boa semana. E a gente se vê logo. Tchau, tchau.